Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre a medida da velocidade da luz. Bem, desde os tempos antigos, o homem sempre teve curiosidade de saber se a velocidade da luz era finita ou infinita. E antigamente os cientistas falaram, a velocidade é infinita e ficou por isso mesmo. A primeira tentativa experimental foi Galileu, sem sucesso. Na época dele, os instrumentos eram rudimentares, né? E devido à alta velocidade da luz e devido à alta precisão que precisa dos instrumentos aqui na Terra, ele não conseguiu sucesso nenhum. A primeira tentativa de medir a velocidade da luz foi por um método astronômico. Foi o astrônomo Ole Hammer, em 1676, usando a lua Ion de Júpiter, os eclipses da lua de Ion de Júpiter, que ocorriam frequentemente. Na época se conhecia 4 satélites de Júpiter, descobertos por Galileu: o Io, Calisto, Ganimedes e Europa. E o Ion frequentemente tinha eclipses. Outro método de medir a velocidade da luz foi um físico inglês, James Bradley, em 1727. E devido à velocidade orbital da Terra, que é 30 km por segundo, a posição aparente da estrela no espaço, ela se desloca, tipo um arrasto provocado pelo movimento da Terra, tipo um paralaxe. E ele calculou, sabendo a distância lá de uma estrela, não sei o que, ele calculou a velocidade da luz. Chegou um valor lá mais preciso. Mas também método astronômico. Aí Delambre também, usando a distância do Sol, não sei o que, método astronômico, ele calculou o tempo da luz do Sol chegar até a Terra, 8 minutos e 12 segundos. Atualmente é 8 minutos e 20 segundos em média, né? Porque a Terra é a órbita elíptica, né? Uma hora está perto do Sol, uma hora está afastada do Sol. Em média, 8 minutos e 20 segundos. O primeiro método experimental e preciso na Terra foi feito pelo físico francês Fizeau. Ele teve a ideia genial de usar uma roda dentada com um diâmetro conhecido e os dentes, o espaçamento conhecido entre os dentes, com a velocidade angular também conhecida. A luz passava entre os dentes, batia no espelho e voltava. Ela poderia pegar o dente ou pegar o vão e batia no outro espelho. E ele contava a frequência, sabia a velocidade angular, sabia a distância que a luz viajou, ida e volta. Através de uns cálculos matemáticos, ele chegou a um valor 315 mil km por segundo. Um bom valor para a época. Outro método mais preciso foi feito por um físico francês também, Foucault, usando espelhos girantes. Em alta rotação, a luz bate no espelho e reflete um determinado ângulo, bate numa posição. O deslocamento dessa posição da luz é em função do ângulo de incidência e da velocidade angular da luz, do espelho girante. Através de uns cálculos matemáticos, ele chegou a um valor bem preciso, 298 mil km por segundo. Ele podia usar também para medir a velocidade da luz nos meios, tipo água, meios transparentes. Outro método, usando métodos elétricos, né, baseado na equação do eletromagnetismo de Maxwell, que demonstrou que a onda eletromagnética, a velocidade da luz C, é igual aqui pela forma 1 sobre raiz quadrada de μ0 e ε0, constantes permeabilidade e permissividade elétrica do vácuo. No ar é parecido com o vácuo. Chegou a um valor também razoável para a época, 310 mil quilômetros. E assim sucessivamente, né? A luz foi tentando com métodos mais precisos. Interessante que em 1983 foi definido no Congresso Internacional de Peso e Medida esse o valor exato da velocidade da luz, 299.792.458 metros por segundo, valor exato, sem certeza.
Esse é o valor da luz. A outra grandeza aqui em metro e segundo é relativo à velocidade da luz. Simples. Definir um valor exato e as grandezas metro e segundo passa a ser relacionada a esse valor da luz. A velocidade da luz. Vamos explicar como é que é o eclipse de Io na lua de Júpiter, que Hammer usou para calcular a velocidade da luz. A grande ideia dele. Júpiter gira em torno do Sol mais ou menos a 780 milhões de quilômetros de distância do Sol. Quase 12 anos, 11,8 período orbital dele gira. Na época era conhecido 4 satélites, né? Ganymede, Callisto, Europa, Io. O Io frequentemente eclipsava, né, em torno de Júpiter. Dava um período orbital dele de 1,77 dias. Só que Homer, quando tinha telescópio na época, ele reparou que os eclipses dele variavam conforme Júpiter estivesse mais próximo ou mais afastado da Terra. Sendo a menor diferença era quando estava mais próximo de Júpiter, e a maior diferença desse período, um ΔT, é quando era mais afastado da Terra. E como explicar essa diferença, né? Será que a terceira lei de Kepler está errada? O período de Io é variável? Então, aí que ele teve um insight, né? A grande ideia. Ele viu que a velocidade da luz é finita, por isso que a imagem de Io, após o eclipse, demora um tempo para chegar na Terra. Esse aí foi a que provocava a diferença. Quanto mais longe ele estava da Terra, mais tempo a luz levava. Quanto mais perto, menos tempo. Então é uma explicação lógica. Aqui nós vemos o planeta Júpiter, o satélite Io. Tá vendo? Aqui é o planeta Terra. Aqui está o astrônomo Hammer. Quando ele marca aqui o começo do eclipse, que fica atrás de Júpiter. Quando ele aparece aqui, ele calcula o delta do tempo. É diferente quando Júpiter está no lado oposto, mais afastado da Terra. Ó, aqui está o astrônomo, o Hammer. Ele marca o tempo aqui, e quando aparece aqui, dá uma diferença. Essa diferença que é a velocidade da luz, porque a luz a imagem de Io leva um tempo maior aqui para chegar à Terra do que daqui, ó, para chegar à Terra. Essa diferença. Então estava a diferença no período orbital de Io. E a diferença está aqui na velocidade finita da luz. Essa foi a grande jogada, a grande inteligência dele. Então ele passou a ser o primeiro cientista a medir a velocidade da luz por método astronômico. E assim ele marcou seu nome na história e foi um grande avanço da ciência. Dá para entender aqui, né? Mas você tem que imaginar que na época muitos cientistas como Kepler, o Galileu tentou medir a velocidade da luz e ninguém conseguiu nada. Então ele foi o primeiro a ter essa ideia e explicou um fenômeno astronômico que parecia misterioso, né? Que o período orbital do satélite Io, da Lua Io, variava. Uma hora estava mais perto. Só que isso aí não foi conseguido da noite para o dia, não, porque Júpiter leva 12 anos para... A Terra leva 1 ano para dar volta em torno do Sol. Então você tem que esperar pelo menos 1 ano para pegar uma medida que dá um dozeavo, né? 1 ano, 1/12. Júpiter anda 1/12 da elipse. E levou mais de 6 anos, né? Porque tem a posição de Júpiter. Aí, tirando os cálculos, ele chegou àquele resultado 220 mil km por segundo. Um resultado de acordo com os instrumentos que ele tinha na época, mas o que vale é a ideia, né? A precisão dos instrumentos, isso passa, com o passar do tempo, a tecnologia acaba melhorando. Mas a ideia que é fundamental. Essa é a ideia do satélite de Júpiter, Io. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Abraço!